Ir para a cadeia ou pagar multa não são as únicas formas de alguém que cometeu um crime acertar as contas com a sociedade. Às vezes, a melhor alternativa é garantir a compensação do dano. É o que está sendo colocado em prática em São Paulo. Por ter destruído vestígios arqueológicos, uma empresa terá de financiar a construção de um museu. Um verdadeiro tesouro escondido. O acervo do Museu de Arqueologia da USP tem cerca de 1 milhão de peças. São fragmentos, ossos de animais pré-históricos, objetos e adornos indígenas e muitas, mas muitas peças raras de valor incalculável. Nós temos coleções incríveis de materiais, de objetos dos indígenas brasileiros, tanto os pré-históricos quanto os indígenas contemporâneos. Além disso, nós possuímos uma coleção bastante importante de arqueologia do Mediterrâneo, então peças gregas, peças romanas, que quase não tem em outro museu no Brasil. O trabalho de pesquisa é feito pelos próprios alunos do curso de pós-graduação em arqueologia da Universidade de São Paulo. Eles ocupam este prédio dentro do campus. Já o material raro se acumula em salas apertadas. A única que serve para exposição é pequena e não comporta nem 5% do acervo. Quase tudo está guardado e há anos a direção reclama da falta de espaço. Isso tudo está dentro do que a gente chama de reserva técnica do museu. O fato de estar aqui apertado não é só que o público está privado de olhar, é que a pesquisa fica mais difícil. Mas em breve, todo esse tesouro deve sair das prateleiras e das gavetas para ser exibido ao público num espaço bem maior. É que o Museu de Arqueologia deve ganhar uma nova sede, aqui mesmo dentro da cidade universitária. Um sonho antigo que começou há cerca de 10 anos e agora vai ser realizado com a ajuda da Justiça. A construção do novo museu foi acertada num acordo entre o Ministério Público Federal e uma empresa de engenharia. Uma forma da construtora compensar a sociedade pelos danos causados a um sítio arqueológico. Em 2009, o Via Legal acompanhou a polêmica que envolve este terreno, que fica numa das avenidas mais importantes de São Paulo. No local havia uma casa bandeirista construída no século XVIII, tombada pelo patrimônio histórico. O problema mais grave é que durante as obras também foi descoberto um sítio arqueológico no terreno. Esta arqueóloga trabalhou nas escavações e diz que ficou impressionada com o que encontrou. Muita cerâmica colonial, feita na técnica indígena, com decoração indígena, posteriormente com decoração com influência africana, porque já tem um momento que chegam os escravos africanos para trabalhar na fazenda. E depois coisas mais recentes, quando se entra no século XIX, muita louça inglesa. Na época, a Justiça Federal chegou a determinar a paralisação das obras, até que todo o material arqueológico fosse examinado e retirado do local. Quando se destrói um sítio arqueológico, quando há uma perda dessas, é muito difícil de se falar em mensuração de valor, porque o que significa apagar uma parte da nossa história? O que significa perder a nossa memória? Quanto vale a nossa memória? Isso é um valor muito fluido, muito difícil. Apesar das providências, as obras causaram danos irreversíveis ao patrimônio histórico. A construção do museu foi a forma encontrada para compensar a sociedade, um investimento que chega em boa hora. Se foi o patrimônio arqueológico brasileiro que foi prejudicado, eu busco em valorizar o patrimônio arqueológico. E a ideia de um museu, de uma sede mais adequada, seria a possibilidade de valorizar o patrimônio arqueológico que está hoje no MAI. O projeto chamado de Parque dos Museus é do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Numa área de quase 60 mil metros quadrados, 3 edifícios interligados por uma passarela suspensa vão abrigar um auditório e os museus de arqueologia e etnologia e zoologia. O arquiteto diz que a ideia é integrar a comunidade científica e a população. É uma decisão da própria universidade que caracteriza uma abertura e um desejo da universidade em relação a essa abertura
para a população. São acervos importantes, eu digo, de dimensão importante, são grandes acervos, tanto de zoologia quanto de arqueologia e etnologia. E por isso essa solução vertical, que consegue dessa forma abrigar de forma protegida as coleções, protegida de grandes variações de clima, de luz e tal, e ao mesmo tempo garantir a articulação entre os cientistas e as próprias coleções. O museu deve ficar pronto dentro de 2 anos. Para a construtora, será um grande desafio. A gente está acostumado a fazer compensação, a gente faz descontaminação de solo quando a gente compra uma indústria, a gente faz compensação ambiental, a gente planta árvore, faz remanejamento, a gente faz compensações, às vezes, viárias. Quer dizer, isso é nosso dia a dia. Construir um museu não é nosso dia a dia. Então, para a gente tem sido gratificante. É também com interesse que os alunos esperam pela entrega dos prédios. O projeto, que valoriza a arte e o patrimônio, está sendo encarado como um presente para toda a sociedade. Do que adianta a gente ter um patrimônio tão lindo e tão rico escondido dentro de gavetinhas escuras? Como arqueólogos, nós já tiramos essas peças da terra, mas agora todo mundo, o conhecimento que isso gera, precisa ser transmitido para quem é de direito, que é o coletivo, que é a sociedade.